Bom dia, me chamo Larissa Maria Melo de Lima e hoje irei apresentar sobre os direitos e proteção dos povos indígenas. Origem dos direitos indígenas. Os direitos indígenas eles são oriundos da época colonial e durante o primeiro século dessa época não houve asseguração dos mesmos, mesmo o Papa III tendo reconhecido em 1537 que os índios eram humanos. Em 1680 foi criado um alvará que denominava os índios como primários e naturais senhores de terras, distribuídas sobre regras da coroa. Entretanto, por existir a Carta Régia de 1655, nada mudava o direito dos colonizadores de escravizar os indígenas. Início da proteção dos direitos indígenas. Outras leis também foram publicadas no período colonial, a fim de assegurar a proteção dos direitos dos indígenas. Porém, elas não eram levadas a sério, pois não interessavam os colonizadores. Entre 1808 e 1910, houve o genocídio chamado Guerra Justa, autorizado por Dom João VI. Em 1850, foi criada a Lei Imperial nº 601, que reservava a eles as terras dos aldeamentos. Porém, só em 1910 que realmente houve a inicialização da proteção dos direitos indígenas, por meio da criação do SPI, Serviços de Proteção ao Índio. O SPI foi criado durante o governo do presidente Nilo Peçanha, um político abolicionista e republicano, com o objetivo de prestar assistência aos povos indígenas. Quem liderou sua criação foi seu primeiro diretor eleito, o Marechal Rondon. Os objetivos do SPI são proteger os indígenas dos ataques não indígenas e integrar os indígenas na sociedade nacional. Fim do SPI e criação da FUNAI. Com a criação do SPI, a política indigenista ela passou a ser uma responsabilidade do Estado brasileiro. Em 1967, devido a denúncias de corrupção, genocídio e ineficiência de pessoas que trabalhavam no SPI, este foi dissolvido e foi criado a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que atua até os dias atuais e é responsável pela proteção dos indígenas de todo o território nacional. Os deveres da FUNAI são proteger e promover os direitos dos povos indígenas, identificar, delimitar, demarcar, regularizar e registrar terras ocupadas pelos povos indígenas, desenvolver medidas sustentáveis para a vida dos indígenas, reduzir impactos ambientais causados por agentes externos nessas terras e garantir o acesso diferenciado aos direitos sociais, como a educação básica. Alguns direitos dos indígenas são direito à diferença, direito à educação básica, direito à saúde, direito à liberdade e o direito à terra, entre outros direitos listados na Constituição dos Direitos Humanos. Um dos exemplos que eu citei foi o direito à terra, que são destinados a posses permanentes por parte dos índios, que é vedado remover os índios de suas terras, salvo casos excepcionais e temporários. Somente os índios podem usufruir das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, e somente eles podem aproveitar os recursos hídricos, né? Quem vier de fora e quiser fazer o que bem entender nessa terra, não pode, porque é considerado um crime. Proteção, como se dá? A ONU é a organização mundial que comanda a proteção dos direitos humanos, que são garantidos pela nossa Constituição, que por vez são protegidos pelo Estado. A proteção ela pode ser resumida em respeitar os direitos, por meio da convicta aplicação dos mesmos e a realização de penas, ao existir o desrespeito. Se não houver respeito a tal direito, existe a aplicação de uma pena aos suspeitos. E se não houver uma punição ao desrespeito de um direito, então não há uma proteção. Proteção dos índios no Brasil atual. Os povos indígenas têm diversas singularidades que os tornam únicos, como cada povo tem sua pintura corporal, tem sua dança e tem sua língua, por exemplo. Mas, em vez de serem defendidos, os governos menosprezam essas singularidades, dando exemplo ruim ao resto das pessoas, trazendo à tona o preconceito com as culturas e o racismo, por exemplo, e, consequentemente, deteriorando os seus modos de vida, por causa da falta de oportunidade de trabalho e de estudo, por exemplo. Como podemos proteger?
Como eu disse, a proteção se dá por meio do respeito dos direitos e a aplicação e a defesa dos mesmos. Bom, devemos sempre proteger uns aos outros, incluindo os indígenas, pois sem eles provavelmente o Brasil nem existisse. Foram eles que cuidavam e preservavam esse território antes da colonização, e ainda hoje eles são os que mais protegem nossa biodiversidade, nos dando um fato entre milhares para realmente protegê-lo. Além do mais, eles são também pessoas, né? E ao longo do tempo eles estão lutando para conseguir os direitos, para se tornarem realmente cidadãos, porque ainda tem pessoas que têm muito preconceito com eles, né? Então, como podemos proteger ele? Devemos proteger quem estava na nação antes de nós, através do respeito à sua cultura, à sua língua, às suas singularidades. Não é bom fazer piadas sobre suas crenças ou costumes. Seja gentil e saiba algum dos direitos deles, para não infringi-los, e faça seus direitos serem os deles, mesmo podendo não ser. Trate eles iguais como quer que trate você. E por fim, lute por eles também, e defenda como necessário, do mesmo jeito que você defende sua família. A minha frase reflexiva é: a nação é uma só, e o povo deveria ser também, porque hoje a nação tá muito separada, né? Por causa do preconceito, do racismo, né? Por exemplo. Então, o povo deveria ser mais unido. A gente pode unir o povo através do respeito. E a gente pode fazer isso com os povos indígenas, por exemplo. Meu trabalho termina por aqui. Muito obrigado, um bom dia.